15 Curitiba, eleições 2026. Hoje nós vamos entrevistar a candidata ao governo, Tainá, Partido Unidade Popular. Tudo bem, Tainá? Tudo certo, muito prazer, obrigada pelo espaço, pelo convite. Pode se apresentar, fique à vontade disso. Certo, eu sou Tainá Miessa, eu tenho 30 anos, né? Vou fazer 31 agora em agosto. Eu sou trabalhadora da cultura, né? Me formei na Universidade Federal do Paraná em produção cênica, né? Produção cultural agora. Também agora sou doula em formação, não sei se você conhece a profissão doula, mas quem acompanha as parturientes, né? As gestantes. É uma profissão que batalha muito, assim, foi regularizada há pouco tempo também, né? E combate a violência obstétrica, né, no país. E também sou filha de operários. Minha mãe trabalha em fábrica, né? Meu pai hoje trabalha com construção civil. Sou filha de imigrantes também, né? E sou a candidata ao governo do estado do Paraná pela Unidade Popular pelo Socialismo, que é o meu partido. Eu estava vendo que o partido de vocês é um partido novo, né? Claro, assim, começou em 2019 e pela primeira vez vocês estão lançando o candidato ao governo aqui no Paraná. Sim. Como é que foi você começar na política, né? Conta um pouquinho para nós a tua história assim, da política, assim, por que você resolveu entrar para a política, né? Certo. A Unidade Popular pelo Socialismo é um partido que ele foi fundado por movimentos sociais, né? Um partido que já nasce na luta. Então, o movimento de luta nos bairros, que luta por moradia, o movimento de mulheres Olga Benário, que luta pelo fim da violência contra a mulher, também o movimento luta de classes, que faz greve em todo o país através dos sindicatos, e outros movimentos sociais se organizam, né, para legalizar um partido, que é a Unidade Popular, e no final de 2019 a gente legaliza o partido, né? Aí eu sou filiada desde 2022, né? Que me organizei na Unidade Popular. Não tinha filiação partidária antes, né? Mas tenho um histórico de luta nos movimentos sociais, né? Desde muito nova. No movimento feminista, principalmente, na luta pelos direitos das mulheres, né? Então, essa seria a minha trajetória, assim, na política, né? A política que se faz nas ruas, que é o que a gente acredita principalmente, assim, no poder do povo. Então, desde 2013, 2014, que eu vou a manifestações, me organizo na luta pela organização do nosso povo mesmo, né? Nessa retomada do poder popular. Você começou naquela manifestação dos 20 centavos lá, que teve no Brasil inteiro, na verdade. Começou em São Paulo, os 20 centavos. Nós tivemos aqui no Paraná também. Você começou naquela época? Então, eu sou filha de imigrantes, né? Como eu falei. E eu passei um tempo da minha vida no Japão, né? Meus pais trabalharam em fábrica no Japão, né? E aí voltei ao Brasil em 2013, justamente, bem no mês da explosão, né, das manifestações. Então não participei dessa manifestação específica, porque eu cheguei bem nesse momento. Mas a partir de 2014 me organizo, assim, com os movimentos feministas da cidade, né? Na luta dos direitos das mulheres. Então, eu vi que vocês também trabalham bastante nessa parte de moradia popular. Sim. Tem até um prédio, acho que é no centro, né, que vocês participaram de uma invasão, daí teve desapropriação, e daí vocês invadiram outro prédio, né? Como é que funciona essa parte de vocês, assim, dessa parte dessas invasões, esses prédios populares, esses prédios assim? O termo que a gente usa é ocupação, né? Tudo bem. Porque a gente não está invadindo nada, né? Ocupar é um direito das pessoas, né? Tá na Constituição, inclusive, que as edificações, né, os prédios, eles devem ter função social. Um prédio deve servir para ser moradia, para ser comércio, para ser um estúdio, né? O prédio deve servir ao povo e não só ao interesse individual de uma pessoa de abandoná-lo. Então, a gente segue esse direito constitucional da função social dos prédios, né? Das casas, da cidade. Então, no movimento de luta, nos bairros, vilas e favelas, o MLB, a luta é por moradia. Então, esse caso que você falou, né? A gente fez uma ocupação de moradia no centro da cidade, coisa que não acontecia há quase 12 anos, né? Em Mas a minha pergunta é assim, essa ocupação que vocês fizeram no centro, ele é um prédio particular, é um prédio do governo? O que é esse prédio? De quem que é esse prédio?
Esse prédio que você falou, né, que houve o despejo, é um prédio do governo federal. Ele é cuidado, né, pela SPU, que é a Superintendência do Patrimônio da União. Então é um imóvel do governo federal. Ele estava abandonado, vamos dizer assim, não tinha nada. Aí vocês saíram de lá e foram para um outro imóvel. Esse outro imóvel também é uma ocupação, é também federal? O que aconteceu foi o seguinte, a gente fez essa ocupação, né, no prédio que era da SPU e desde então a gente veio negociando com a SPU, também com as instâncias do estado e do município, né, para organizar, porque a luta por moradia não é uma escolha de vontade, né, tipo, quero ocupar, mas é uma necessidade. Porque quem ocupa é porque não tem para onde ir, porque não tem como pagar o aluguel caro que está, não só na capital, mas nos interiores mesmo. Então é uma decisão organizada do nosso povo que já faz ocupações, né? Então a gente ocupou porque não existe moradia digna para as pessoas hoje. Então essa primeira ocupação, né? Quando foi despejada de maneira irregular, porque na negociação a gente colocou, nós não vamos sair do prédio, né? Não existe como sair do prédio, porque a gente tem famílias com recém-nascidos, né? O despejo aconteceu de maneira muito violenta, policiais apontando fuzil na cara de criança, e a gente tem recém-nascida na ocupação, né? Bebê a Alicia, né? Acho que tá com 2 meses agora. Então foi muito violento mesmo, né? E não tinha para onde ir, porque não cumpriram parte dessa negociação, né? Então, a gente teve que sair do prédio com um fuzil sendo apontado na nossa cara, com a violência policial de mais de 100 policiais organizados para tirar crianças, mulheres, trabalhadores da sua casa, e a gente realmente não tinha para onde ir. Então, a gente fez um acampamento na frente da SPU, depois tomamos a decisão de ocupar um outro prédio que estava abandonado há bastante tempo na cidade. Aí esse não é dos cuidados da SPU. Esse é particular. Isso. Tá, e o dono daí? Como é que foi porque tipo, o prédio tá meio abandonado, igual você falou, tá abandonado, né? Aí quando alguém ocupa, o dono aparece, né? E daí o dono pediu retribuição de posse, e como é que tá essa situação hoje? A gente tá em negociação, assim, né? Porque o interesse final é que tenha moradia digna garantida, né? E a gente sabe que existem vários prédios do governo federal mesmo que estão em abandono hoje no estado do Paraná. Então, tendo essa garantia, não existe esse preciosismo de querer aquele prédio em específico, né? E são quantas pessoas que tem nessa ocupação? A gente tem 50 famílias organizadas hoje. Aí, menos mais 100, 120 pessoas? Isso, e a gente tem muitas crianças também, né? Porque a gente tem cerca de 32 crianças, assim, entre bebês e adolescentes. E essas crianças estão estudando? Estão. Todas matriculadas, estudando regularmente. Tá. E me diga uma outra coisa que eu vi de vocês também. Ontem eu dei uma pesquisada, né? Pra gente conhecer vocês também, né? Acho que é importante a gente, como faz essa parte aqui dessa entrevista, a gente conhecer um pouquinho. Eu vi também que vocês lutam muito para tarifa zero, né? Vamos dizer assim, uma tarifa que seja ônibus gratuito na cidade. Só que eu não sei se você sabe que mais ou menos o custo desse transporte público em Curitiba está na casa de R$1 bilhão, né? Por ano. Como é que seria esse projeto de vocês assim, com uma tarifa zero em Curitiba? Olha, a nossa proposta toda de governo, né? Ela é voltada para dar benefício não para poucas pessoas, como é hoje, né? Benefício para poucas famílias, que já são historicamente ricas, né? Que já têm posse de terra, são donas de grandes empresas, assim, né? Mas de um governo que seja bom para a maioria que somos nós, a classe trabalha, que pega ônibus, né? Então, existe a possibilidade de ter redução da tarifa ou até ter a tarifa zero se a gente pensa o transporte público como não um mercado lucrativo, mas como um serviço público que deve funcionar para servir as pessoas, né? Então, hoje o transporte público de Curitiba, ele é voltado para dar lucro para os acionistas também, né? Então, não é completamente voltado para as pessoas. Então, esse problema do dinheiro, ele é resolvido também dessa forma, né? Quando a gente não pensa que a empresa que oferece serviços públicos deve servir ao lucro, né? Mas principalmente a funcionar bem e conseguir pagar bem os seus trabalhadores também. Mas ela tem, vamos dizer assim, é um negócio que tem um custo alto, nós estamos falando de R$1 bilhão. E se você pegar também o transporte público hoje,
O trabalhador, na verdade, ele paga 6% no valor do salário dele, né? Que daí quem subsidia o transporte é o empregador, né? Vamos dizer assim, que subsidia, e o governo também, porque a tarifa técnica de Curitiba está quase R$9 já. Nós estamos pagando 6, na verdade, para usar o transporte público, né? Então a gente precisa também, acho que dentro do projeto de vocês, entender de onde vai tirar o dinheiro. Porque de graça não existe, né? Porque tem o custo do diesel, gasolina. O ônibus é caro, você comprar um ônibus, um Uber articulado custa mais de R$1 milhão. Sim, e agora com esse negócio deles quererem mudar tudo para não ser mais no diesel, né? Vamos dizer assim, fazer o politicamente correto. E não tem mais, eu até fiz uma pesquisa esse tempo atrás, porque eu vi que o valor do ônibus é um absurdo, que a própria Volvo não está produzindo mais ônibus a diesel. Eles só querem produzir ônibus elétrico. É o certo, mas eu acho que tem que fazer a mudança aos poucos, né? Porque também você não consegue por causa do custo do ônibus, sabe? Sim, e também ver essa parte, porque existe o investimento do governo, né? Sim. No transporte público. Mas ele, por exemplo, né? A gente teve nesse último período um investimento na compra de ônibus elétricos, mas conversando com os trabalhadores, né? Que a gente sempre faz panfletagem, conversa com os motoristas, com os cobradores dos tubos aqui na capital, a gente vê que eles não achavam que fazia sentido esse investimento, né? Porque esses ônibus elétricos não conseguem cumprir várias rotas que tem muitas subidas, né? E os ônibus elétricos hoje, né, que são mais silenciosos, mais confortáveis, foram para linhas que são de áreas mais nobres na cidade, né? Enquanto o Circular Sul, que eu pego geralmente todo dia, tem ônibus dos anos 90 circulando, né? Com muito barulho, né? Com mais desconforto e muito lotados. Na verdade, nós estamos com uma licitação na Câmara de Vereadores de Curitiba do transporte público, né? Dos próximos, acho que 15 anos. E essas empresas que estão, né? E provavelmente vão ganhar essa próxima licitação, infelizmente, eles acabaram deixando de realizar muita coisa que tinha que ter feito. Sim. A troca do ônibus, o ônibus tem uma vida útil. Eu não sei agora se é 5 ou 10 anos a vida útil do ônibus. Só que, como você mesmo falou, tem ônibus bem mais velho nas linhas. Eu moro no SIC também, então eu posso dizer para você que eu conheço o ano também, então eu entendo um pouquinho também nessa parte do transporte público. Um dos grandes problemas do transporte público não é nem só o preço da tarifa, é a demora do horário. Vamos dizer assim, lá no terminal do Campo Comprido, a minha linha, Moradias Augusta, no domingo ela leva 1h15. Meu Deus. Imagine, entre um ônibus e outro. Sim. Imagine, você chegou no terminal, você acabou de chegar no terminal, acabou de ir embora o teu ônibus. Você fica ali 1h15 esperando o ônibus. É um absurdo. Até eu acho que é mais importante até do que a tarifa gratuita, porque você ter mais ônibus, sabe? Minha opinião, vamos dizer assim, essa é a minha opinião. Aqui eu estou para entrevistar você, a tua opinião mais importante que é a minha, né? Mas eu falo por conhecer também o problema, sabe? Sim. Perfeito. Não, mas é isso mesmo. A gente tem frotas muito pequenas, às vezes em lugares que tem muitas pessoas, né? Então, acontece isso de ter superlotação. Se for tentar pegar ali o Santa Cândida, Capão Raso ou o Norte-Sul, né? No horário de pico, às vezes a gente perde o ônibus porque não tem como entrar no ônibus, né? Isso já aconteceu algumas vezes. Então, é uma realidade mesmo que a gente sente, né? E Curitiba ainda, eu te falo, né? Tem um transporte mais ou menos bom. Tem cidades que é muito pior até. Se for para São Paulo, Rio de Janeiro, meu Deus do céu, o transporte é mil vezes pior que o nosso ainda, sabe? Ainda Curitiba ainda foi planejada quando fizeram essas canaletas de ônibus, Jaime Lerner, lá na década de 70, quando planejou, né, a cidade. Então eles pensaram no futuro, sabe? Ainda tem cidades aí que é mil vezes pior que a gente, até o Kansas, porque os ônibus andam junto com os carros, né? Aqui a gente tem as canaletas que o articulado consegue fazer esse transporte do centro ao sítio cercado em 35 minutos, 40 minutos, vamos dizer assim. Né? Então ainda ajuda, ainda a gente tem um sistema que funciona, né? Mas me diga uma coisa, você como pré-candidato ao governo, tá? Você sabe que o orçamento do Estado está na casa dos 80 bilhões. O que você pretende fazer? Vamos lá, vamos começar pela área de segurança. Qual que é o teu projeto para a segurança pública? Para a segurança pública? Certo. Eu acho que, primeiro pensando a questão de segurança pública como um problema, né? A gente tem uma proposta, e aí queria colocar aqui, né, que o nosso plano de governo, ele não é sozinho, no sentido de que a gente faz algo que é muito difícil ver hoje, né? Que é a defesa do mesmo programa do partido no Brasil inteiro. Então, a gente tem candidaturas, né?
Inclusive, a gente tem a candidatura aqui da Samara Martins. Eu vi. Ela parece ser bem nova, ela até brinca, né? Que ela tem 38 anos, né? O pessoal até um videozinho, ela fala assim, o pessoal vai pensar que eu tenho menos de 30, 31, 32, mas eu tenho 38, que tem que ter 35 para ser candidata a presidente. Me perguntaram se eu tinha 18 esses dias, eu falei, não. Que bom, né? Que bom, né? Então. Mas é Samara Martins, né? Que é uma dentista, trabalhadora do SUS. E Raquel Brício como vice. Legal. Então, esse é para nós? Poderia depois? Podemos aqui tá bom, isso, conversar. Porque é um jornal que ele é um jornal que a gente constrói, né? Junto aos movimentos sociais. Sim. Então, a Unidade Popular constrói o jornal A Verdade. É um jornal que tem 26 anos, né? De construção. E cresce em tiragem, né? Que é uma coisa que a gente não vê nos jornais impressos. E você sabe que eu brinco com as pessoas e falo, a gente parou com o jornal, né? Antigamente a gente tinha aqui, você é nova, não sei se você pegou, o tempo da Gazeta do Povo no domingo, que era desse tamanho assim, era gigante a Gazeta do Povo no domingo, tinha um monte de caderno. Depois que a Gazeta do Povo acabou indo para um lado, direcionou um lado da política, eles acabaram com a Gazeta do Povo, sabe? A Gazeta do Povo era um baita no jornal. E eles pararam com a tiragem do jornal impresso. E eu ainda gosto, eu sou uma pessoa mais velha, gosto do jornalzinho no papel, né? Vamos dizer, você tá ali, vamos ver um papel e tal. Sim. Eu acho legal isso de voltar no papel. Com certeza. E por mais que pareça, né, que todo mundo tem internet, tem muitas pessoas que não têm acesso, Sim. né? Mas falando sobre o programa do partido, né? A gente tem, então, a defesa de um programa que é coesionado de norte a sul do país e em todas as instâncias, tanto do governo de estado, mas como presidência da república, né? A gente defende... basilarmente os mesmos pontos programáticos, né? Isso é difícil de ver hoje enquanto partido, né? Um partido que defenda as mesmas propostas em todas as instâncias, né? Tem um programa coeso. E aí eu digo isso porque a gente tem um programa para segurança pública, né? Porque uma das coisas que nós propomos é a desmilitarização da polícia. Porque a polícia militar, como ela age hoje, como ela trabalha hoje, é fruto direto da ditadura militar. E tem essa política de perseguir um inimigo interno, né? Como se o povo, os próprios cidadãos fossem seus inimigos. E isso é ruim, porque não protege de fato a população, né? Eu não me sinto mais segura com mais compra de fuzil, com mais investimento na polícia militar em específico, né? Então, as nossas propostas para a segurança pública é, primeiro, garantir as câmeras corporais, né, que os policiais usem tanto para a segurança da população, mas para a segurança dos policiais também, né, porque a gente vê que os policiais também são muito afetados por todo esse aumento do preço dos alimentos, né, esse aumento da jornada de trabalho. A gente tem os dados, né, de que teve uma taxa muito grande de suicídio entre os policiais, né, nesse último período. Então, são cargas exaustivas de trabalho também, né? Então, e a gente sabe que a questão da segurança pública, ela é muito importante, não só esse investimento na polícia, mas globalmente no que uma pessoa precisa para viver bem, né? Então, se a gente tem mais investimento, não só em segurança pública, né? Porque a gente viu que aumentou-se o dinheiro investido em segurança pública dos últimos governos para cá, mas também aumentou o número de violência. Então, não é um dado concreto que, colocando mais dinheiro na polícia, a gente vai ter mais segurança. Eu vejo que o policial é um trabalhador também, entendeu? Vamos dizer assim. E eu já entrevistando outras pessoas aqui, a minha opinião ela é bem simples. Não adianta você só investir no armamento, na viatura, você investir na pessoa. Entendeu? Melhorar o salário dessas pessoas, entendeu? O policial recebendo um salário melhor, ele vai ter muito mais condições de exercer o trabalho dele também, porque senão o cara vai ter que fazer um bico, aí ele sai do trabalho ali e vai fazer um bico no mercado, de segurança, uma coisa que... E acaba trabalhando 200 horas por dia, vai descansar, vai ter um convívio com a família, que horário também. Então, é necessário, sabe, essa parte assim, acho que vocês podem até, você falou do projeto de vocês, que é a nível nacional, né? Só que cada estado tem a sua particularidade, entendeu? Sim. Vamos dizer assim, o nosso estado do Paraná, aí na parte de segurança, é um estado que tem uma segurança melhor do que se você pegar um estado mais humilde, né? E hoje o crime organizado também, infelizmente o fuzil é necessário. Porque o crime organizado ele é pesado. O crime organizado tem armas assim. Não adianta a gente dar um 38 para um policial para ele defender ali contra um criminoso com um R15.
tá entendendo? Não tem como, né? Então a necessidade de ter uma arma mais forte, mas eu concordo plenamente com você quando se for das câmeras corporais. Até para a defesa do policial, porque hoje em dia tem tanto doido aí, né, dizendo assim que, um caso interessante é aquela, não sei se você viu, daquela pastora em Minas Gerais. Não vi. Que é uma que era pré-candidata do PL, até acho que o partido cortou. É uma pastora que o entregador era um policial, só que estava fazendo um bico. Um policial rodoviário federal, que não recebe tão mal. Ele foi fazer um bico e entregou um sofá na casa dela, no apartamento. Ela bateu nele. Quer dizer o quê? Ela bateu nele e depois falou, não, sorte que as câmeras do prédio mostraram que o cara não estava ali vendo, o cara não fez nada, o cara se acalmou e os vizinhos tentando segurar e ela depois fez um vídeo, não, porque ele me bateu, ele me chutou, e todos os vídeos que mostraram foi ela que bateu nele. Quer dizer o quê? Se imagina enquanto o policial sofre na rua uma coisa assim também, eu falo que a palavra dele quando da pessoa, entendeu? Ali era uma mulher, mas homens, acontece a mesma coisa, então a gente precisa, a câmera na verdade é uma maneira de defender o bom policial. Não tem perigo, não vai negar a usar a câmera, entendeu? Só que é uma regra, né? Tainá, e na parte... Posso chamar de Tainá, né? Pode. Nossa, vamos chamar a nossa candidata a governo aqui do Paraná, né? O que você me diz na área de saúde? Qual que é o projeto de vocês para a saúde pública? Como é que você vê a saúde pública do Brasil hoje? Olha, eu vejo a saúde pública do Brasil como um projeto muito inteligente e muito importante, né? O sistema SUS de saúde, ele inclusive, né, ele é baseado, criado a partir do sistema de saúde de Cuba, né, que é um país que é socialista, então é um projeto socialista. Então a gente precisa também tirar esse estigma da palavra socialismo, né, porque o SUS é um projeto socialista, né, de garantir saúde universal e gratuita para toda a população. Eu acho que a gente tem que defender a continuidade desse programa, né? E ter mais orçamento para a saúde também. Porque a gente, no nosso estado, né? A gente tem uma quantidade muito pouca de médicos para a população inteira, assim, né? E a falta de investimento no SUS faz com que o dinheiro público seja investido também em empresas privadas, né? Então, existe uma parte do SUS que está sendo terceirizada. Então, alguns testes de laboratório, exames. Alguns exames de laboratório já são feitos em empresas que são particulares. Então, essa falta de investimento em abrir mais laboratórios que sejam do SUS, né, que sejam do sistema público, faz com que a gente invista em empresas que são privadas, não voltando esse dinheiro para o público, né? E essa é a garantia do fortalecimento desse sistema, né? Porque hoje está sendo sucateado. Mas se você fizer uma análise assim, até o presidente Lula fez um projeto, acho que não sei se já começou, do SUS poder usar os hospitais particulares para exames, que nós temos uma grande dificuldade. Eu falo um pouquinho nessa parte de saúde, porque eu faço parte do conselho da minha unidade de saúde desde 2014, sabe? Unidade de saúde pública, né? Eu moro no Moradias Augusta, no SIC, e eu faço parte do conselho, né? Sou presidente do conselho. Então a gente vê a dificuldade quando você tem agendar um exame, esses exames mais especialistas, assim, é bem difícil, sabe? Sim. E é demorado. Aí o presidente Lula até fez um projeto de você usar os hospitais particulares para fazer esses exames, horários que o hospital não está sendo usado, vamos dizer assim, à noite, alguma coisa. E eu acho um grande projeto. Porque eu acho que o SUS é muito importante. Nossa, a gente, eu sou defensor do SUS, por conhecer, estar tantos anos no conselho, sabe? Eu defendo muito o SUS. Só que é importante também ter essa parceria com o hospital privado. Porque chega um momento que você não consegue só, vamos dizer assim, construir novos laboratórios. É muito caro. Tem maquinário ali, vamos dizer, aquelas máquinas de ressonância que você vai fazer os exames, é muito caro, entende? Então, compensa ter essa parceria, sabe? Como é que funciona a saúde lá no Japão, né? Quanto tempo você morou no Japão? Eu morei 12 anos. Como é que funciona a saúde? Tem saúde pública lá no Japão? Como é que Sim, mas é paga. Tudo pago? Sim. Tudo que é público ainda é pago. Isso não tem nada gratuito no Japão, então quer dizer o quê? Teve gente aqui que a gente entrevistou que falou sobre eu vou entrar nesse assunto com você daqui a pouco, até na escala 6x1, né? Aí teve gente falando assim, não, mas veja no Japão, é pago por hora. Veja nos Estados Unidos, é pago por hora. Até eu questionei, falei, tá aí, lá tem saúde pública? Tem as coisas públicas também, né? Como é que você vê, vamos entrar nessa parte até, Tainá, sobre o projeto da escala 6x1. Qual que é a tua opinião sobre isso? Tenho várias opiniões. Ó,
que não são só minhas, né? Mas é um acúmulo... Do coletivo de com vocês. Com certeza. Que é um acúmulo que a gente chega, assim. Uhum. Que a escala 6x1 é uma escala que eu acho desumana, assim, né? Porque... tanto que agora virou muito popular, né? Esse Sim. tema, né? Do fim da escala 6x1. E é um tema que é muito importante mesmo, porque nós defendemos a redução da jornada de trabalho, né? Então, o fim da escala 6x1 não é só tirar, ter mais um dia de folga, mas é ter a redução da jornada de trabalho semanal. E a gente acredita, né, que isso é muito importante, porque traz uma coisa que é direito das pessoas, né? Que é ter direito a acesso ao lazer, ao descanso. E não vai quebrar a economia, não é que todo mundo vai parar ao mesmo tempo, né? São escalas de trabalho, porque reduzindo a jornada de trabalho, inclusive, você aumenta a quantidade de trabalho também, né? Aumenta as escalas, os turnos. Então, aumenta-se também a quantidade de trabalhadores ativos, né? E o fim da escala 6x1, a gente acredita que não é conquistada também somente através da aprovação do Senado, assim, né? A gente tem exemplos concretos, por exemplo, do Sindilimp em Pernambuco, que os trabalhadores organizados fizeram greve e conquistaram a derrubada da escala 6x1 na categoria. Então, conquistaram a 5x2, né? Então, a mobilização popular ela é fundamental para a conquista desse direito de redução de jornada de trabalho. A gente vê que tem empresas que já estão, né, fazendo 5x2 e o próprio empresário, eu vi, não lembro qual empresa que era agora, mas eu vi uma matéria sobre isso, que o próprio empresário falou bem assim, eu era contra, mas eu coloquei para ver. E ele falou, que o funcionário está trabalhando mais, diminuiu o funcionário procurar saúde, vou ficar doente, vamos dizer assim, menos atestado, sabe? Qualidade de vida. Eu sou muito a favor da qualidade de vida. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de qualidade de vida. Com certeza. Eu já trabalhei nessa escala 6x1 em mercado, gente, que é um dos piores, o subemprego que a gente chama, né? A gente vê quando a economia do país está melhorando, é quando você não vê quando você vê aquele monte de placa no supermercado procurando gente para trabalhar e faltando gente. Quando você vê fila de pessoas no supermercado entregando currículo, você pode saber que a economia não está muito boa. Porque as pessoas elas acabam tendo que trabalhar naquele serviço porque elas não têm oportunidade numa indústria. Hoje em dia uma indústria é muito melhor que num mercado, né? Até por causa da escala também, né? Vamos dizer assim, muitos não trabalham domingo, quando trabalha domingo a remuneração é melhor, né? Então eu acredito muito que a escala 6, eu não acredito que vai passar esse ano, infelizmente, né? Ano eleitoral, o congresso que a gente tem não vai votar esse projeto. A gente o vê Senado que está de férias. foi, vamos dizer assim, a Câmara dos Deputados até aprovou, foi para o Senado, mas o Alcolumbre, o presidente do Senado, ele está meio segurando, né? Então, infelizmente, a gente não vê que vai ser votado. Eu estava vendo que o seu vice, ele também é descendente japonês, o William? Doutor William é dentista, né? Ele é dentista. Ele é dentista do SUS? Não, trabalha não particular. Não. Isso. Então, legal. O que eu queria dizer para você, Tainá, a gente falou sobre segurança, falamos sobre saúde, educação. Que acho que é a parte que a gente é mais importante, não mais importante, todas as áreas são importantes, né? Mas a educação. Qual que é o projeto de vocês para a educação? Certo. O programa que é nacional que a gente defende também é a educação que seja gratuita e de acesso em todos os níveis, né? Sem vestibular, assim, mas que todo mundo tenha acesso à educação em todos os níveis, pública e de qualidade. Então, a gente defende que as pessoas, os trabalhadores também, né? As professoras, os servidores que trabalham nas escolas tenham garantia dos seus direitos também, né? Porque hoje a gente vê que os professores estão muito sobrecarregados, né? Então, com esse sucateamento da educação, com essa implementação do PSS, né? Sem abrir concurso público para professores, a gente tem muita insegurança mesmo, né? Muitos professores que trabalham hoje pelo PSS não têm a segurança de ter aula garantida no próximo ano e no próximo período. Então, faz com que a qualidade do trabalho seja muito pior também, né? E esse investimento, né, na educação só para mostrar que está acontecendo algo, né, também não é algo que a gente defende. Então, foram implementados ar-condicionados em várias escolas, né, do Paraná, mas que não funciona. Mas foi comprado, colocou, mas só isso não basta, né? Precisa de uma
qualidade de fato, né? E sobre educação também, nós somos contra a transformação das escolas em cívico-militares, porque a gente tem dados também, né, de que a militarização das escolas também deixa as alunas mais vulneráveis ao assédio. Então, existem relatos de assédio dentro das escolas cívico-militares, onde as meninas não têm como fazer denúncia, né? São assediadas por pessoas de hierarquia maior, então Sim. ficam com medo, acuadas. Então, para esse sentido também é muito ruim, né? Você, entrando nessa parte de educação, eu também não sou a favor da militarização das escolas, porque é fácil você fazer uma leitura assim, mas veja, analise o colégio da Polícia Militar. Mas quanto custa o colégio da Polícia Militar para o Estado por mês, entende? Vamos dizer assim, o custo deles é muito maior, eles têm professores ali, né, a quantidade, o ensino é diferente. Se fosse aquele modelo de ensino da escola da Polícia Militar, eu até acharia legal, porque ali não é uma militarização diferente, não é você pôr um ex-policial na escola ali para, sabe, ficar brincando, porque ele não entende de educação. Mas eu também acho, Tainá, que a gente precisa mudar um pouco o ECA, porque o ECA, quando ele foi feito, né, Estatuto da Criança e Adolescente, ele deu muito direito, entendeu? Para as crianças, para os jovens, mas também não deu deveres também, sabe? No meu tempo, que eu estudava, a gente respeitava muito o professor, entendeu? Porque, se não respeitasse o professor, ligava para minha casa, né, falava para minha mãe puxava a orelha da gente, apanhava. Hoje, se um pai bater no filho, meu Deus do céu, a confusão que dá. Então, eu acho que a gente também tem que... Não estou dizendo que tem que espancar a criança, não, tá? Mas eu acho que também a gente tem que cobrar mais. Porque hoje você vai... Eu faço parte do conselho do colégio estadual do meu bairro, do Teotônio, e a gente tem criança aí que é muito mal educada, entendeu? Maltrata o professor, e o professor não pode fazer nada, entendeu? No sentido assim, vai falar com o pai e o pai não concorda com o filho. Entende? Então eu acredito que nós precisamos também voltar, peraí, a criança tem muito direito, mas também tem que ter o dever também, entendeu? A cobrança, porque senão nós estamos criando uma geração que vai se perder, entende? Hoje você vê muito jovem aí que bate na mãe. Meu Deus, no meu tempo, se eu levantasse a mão para minha mãe, para meu pai, ela apanhava, não tinha, e com direito, não pode, a gente tem que ter um respeito, sabe? Então eu vejo que a educação precisa ter também essas regrinhas, assim, a gente mudar um pouco, sabe? Porque senão a gente vai ter uma geração perdida, né? Eu acho que sou contra a violência, né? Sim, contra as crianças. Com certeza. Mas acho que a gente tem, no capitalismo, né? Que é o sistema que a gente vive hoje, a gente tem uma ideia muito deturpada sobre as escolas e sobre o trabalho, né? Porque a escola é um espaço de direito da criança, porque faz com que ela possa se entender na sociedade, né? Se formar como ser social, se organizar como uma pessoa individual, entender, né? Quem se é no mundo e também criar as condições de aprender a ler, a escrever, né? E a conhecer o mundo, né? Eu acho que quando a gente valoriza os professores, né, e valoriza as escolas, a educação, e entende que a educação não é somente para criar pessoas que são subordinadas, assim, né, mas são realmente seres humanos que pensam, que podem sonhar, a gente consegue resolver isso também, assim, né, porque o capitalismo deturpa muito a ideia que a gente tem. Então, o trabalho hoje é muito ligado à exploração, só que o trabalho é uma coisa muito importante, né? Eu trabalho desde os 16 anos, em vários trabalhos, e eu vejo que o trabalho, nós, né, os comunistas, né, nós damos o trabalho como uma coisa mais importante, porque é o que transforma a nossa realidade, né? É o que modifica. Tudo que a gente tem hoje é questão de trabalho, né? Esse microfone foi feito por um trabalhador numa fábrica. O asfalto foi colocado por um trabalhador. Então, quando a gente tem essa visão do que significa o trabalho, do que significa a educação, né, com um respeito humano muito profundo, a gente consegue melhorar essa visão também, né? Mas se você fizer estudando a parte do socialismo e do comunismo, eu gosto de estudar bastante isso. Eu até li Cláudia Furiati,
que era uma biografia não autorizada de Fidel Castro que ela fez. Ela morou muitos anos, é uma paranaense que morou muitos anos em Cuba. Ela escreveu no começo da década de 2000, acho que esse livro, 2 livros na verdade, volume 1 e volume 2. Se quisesse ler, é muito bom, sabe? E ela conta sobre Cuba, vamos dizer assim, ela é socialista também, e ela escreveu, não era autorizada do Fidel Castro, né? Porque o Fidel Castro não autorizava a biografia naquela época, né? Só foi autorizado, acho que quando... Espera mais um. Só foi autorizado depois. E daí, só que lá é diferente, né? Lá a criança tem regras também, né? Você não vê uma criança lá sendo mal educada com seus pais, mas assim, o socialismo, a criança, ela segue algumas regras, né? E você falou bastante em Cuba. Nós sabemos que Cuba sofre um embargo, né, americano gigantesco, vamos dizer assim, é bem complicada a situação. Nós temos outros países, né, socialistas que deram certo, mas infelizmente Cuba já não deu, né? Acho que o povo já está cansado ali também, né, do modelo socialista também, né, se você vê, porque eles vivem numa pinaíba gigante também, né? Como que você vê ali? Eu acho que é uma questão do que você falou mesmo, do embargo, assim, né? Que é o embargo que faz com que Cuba não possa ter hoje energia o suficiente, né? Sofre demais, né? Sim, e isso é uma... eu não acho que é uma experiência falha, porque Cuba ainda resiste ao imperialismo dos Estados Unidos, né? É um país que... 70 anos, praticamente, quase já da Revolução, né? Mais ou menos. São mais de 60 anos, né? E é um povo que resiste ao imperialismo americano, por isso é tão importante a resistência do povo cubano, assim, né? Porque mostra que esse gigante é um gigante, na verdade, de pés de barro que pode cair, né? Se coloca como dono do mundo, mas não é verdade, quer explorar as pessoas e os trabalhadores, né? Por isso a Revolução Cubana, ela é tão importante para os povos da América Latina também. E eu acho que essa questão do socialismo, né? Queria colocar que as ideias da Unidade Popular pelo Socialismo, elas colocam também, principalmente pensando nisso, né? Que você falou sobre educação, igualdade, né? Essa questão da mulher, né? Queria trazer isso também, né? Porque eu sou a única pré-candidata ao governo do estado do Paraná que é uma mulher, e que tem falado sobre essa defesa dos direitos das mulheres no estado do Paraná. Porque o estado do Paraná, hoje, ele é o segundo estado com maior índice de feminicídios do país. Então, é um estado muito inseguro para ser uma mulher, né? E a gente tem, dos 399 municípios, somente 20 delegacias especializadas que atendem as mulheres, né? E somente uma é 24 horas que está aqui na capital, que fica na Casa da Mulher Brasileira. E eu sou do movimento de mulheres Olga Benário, né? Eu estou nessa luta pelo fim da violência contra a mulher e pela construção do socialismo, justamente porque já não tem mais como dizer que é normal essa exploração que as mulheres vivem, né? Que tudo está interligado. Então, a escala 6x1. Quem trabalha na escala 6x1 são as mulheres. A maioria são as mulheres. Quem é mais afetada pelo aumento do preço dos alimentos são as mulheres também, que são, no nosso estado, no nosso país, a maioria das chefes dos lares, né? E a mulher, na verdade, não trabalha nem na escala 6x1, ela trabalha no 7x0, né? Porque ela tem o 6x1, vamos dizer, o trabalho dela ali no serviço, ainda tem que chegar em casa, tem... Lógico que nós, homens, hoje em dia ajudamos também, vamos dizer assim, mas não fazemos tudo também, vamos dizer assim, infelizmente, né? A mulher tem mais esse trabalho, cuidar do filho, da família, da casa. Então, concordo com você plenamente. Eu acredito que a gente precisa, até essa revisão de uma escala 5x2, é necessária por causa disso, a qualidade de vida das pessoas. E quando você entra nesse movimento Olga Benário, né? Acho que quem leu um pouquinho sobre a Olga Benário, na história dela, foi uma história assim que Getúlio mandou ela de novo para a Alemanha, né? Infelizmente ela morreu no campo de concentração. Eu já li um pouco sobre ela também. E eu queria que você contasse um pouco desse movimento de vocês. Acho que é uma coisa legal de a gente conhecer, entende? A gente conhecer esse movimento de vocês. Sim. Já escolheram um ótimo nome, né? Que é uma pessoa que foi uma lutadora, né? Sim, uma das lutadoras do nosso povo, né? Como tantas outras. O movimento de mulheres Olga Benário, ele surge há 15 anos atrás, né? E é um movimento de organização das mulheres trabalhadoras do nosso país. E a gente vê isso, né, que é muito importante organizar as mulheres para que elas possam também, para que a gente possa também, né, saber que nós podemos ser poder. Então, uma forma de luta que a gente faz, né, são as ocupações. Então, há 10 anos nós fazemos ocupações que são casas de referências que atendem mulheres em situação de violência. Então, em todo o Brasil, né, a gente já fez mais de 50 ocupações no Brasil inteiro
E no Paraná, só no último ano nós fizemos 3. Então existem hoje 3 casos de referência que atendem mulheres em situação de violência, né, com trabalhadoras voluntárias, que são advogadas, psicólogas. E a gente tem, só na capital, né, na ocupação Enedina Marques, a gente fez mais de 200 atendimentos nesse 1 ano de ocupação. A ocupação fica na Padre Antônio 33, ao lado do Colégio Estadual do Paraná, e mostra como é possível, sim, as mulheres trabalhadoras, né, se organizarem na defesa dos seus direitos, né, mostrando que é possível construir com o poder popular. Então, eu acho que essa pauta é muito importante, assim, né, do enfrentamento à violência contra a mulher, porque o Paraná, sendo o segundo estado com mais índice de feminicídios, mostra que não está resolvido esse problema no nosso estado. Com certeza, sim. E, então falta investimento, né, em mais centros de referências que atendem as mulheres, em mais políticas públicas que façam com que a gente possa conseguir ter uma moradia digna, né, para poder sair da casa dos nossos abusadores também. Então, as lutas estão interligadas também, né? Lutar por moradia também é lutar pelo fim da violência contra a mulher. Lutar por redução da jornada de trabalho também é lutar pela vida das mulheres. E na questão de segurança pública também, né? Pensar a segurança pública que seja popular, né? Uma segurança também que seja da polícia comunitária, né? Não só investimento em arma, em fuzil, também é pensar nessa segurança para as mulheres, porque esse investimento que foi subindo, né, em segurança pública não trouxe segurança para nós. Eu não me sinto mais segura em andar na rua de noite, na capital, ou no meu bairro, né, que eu moro ali na Vila Lindóia. Eu não me sinto mais segura em andar de noite com esse aumento no investimento. Então, porque não é exatamente só isso que vai resolver o problema da segurança, né? Mas é investimento em educação, em saúde, em moradia, porque isso garante uma cidade segura também. Tainá, como que você vê esses projetos aí de liberação de drogas, né? Assim, que está acontecendo, algumas pessoas defendem bastante a bandeira, né? Que se libere maconha, né? Principalmente, vamos dizer assim. Outros falam até de liberar drogas sintéticas, né? Como que você vê isso? Eu acho que a regulamentação, né, principalmente do canabidiol, assim, é muito importante, porque ele é usado em tratamentos para muitas crianças atípicas, né? Então isso dificulta o acesso. A gente tem até uma companheira que é do Olga, né, que a filha dela tá no espectro autista, né, de suporte nível 3, e ela precisa também, e é muito difícil ter esse acesso pela toda estigma, né, sobre o canabidiol, assim, né? Mas eu acho também que essa questão da guerra às drogas, né, às vezes é muito colocada para mascarar alguns outros problemas, assim, né, porque essa questão do investimento em armamento pesado, né, ou colocar as drogas como principal problema, mascara algumas outras coisas, né. Igual essa invasão na Venezuela, né, foi colocada como uma guerra às drogas, ao tráfico, mas na verdade o interesse real era no petróleo da Venezuela, né. Então, quando a gente tem, por exemplo, no Parolim, que é colocado que o principal ataque é a questão da guerra ao tráfico, às drogas, não é somente isso, né? Você falou do Parolim, eu vi uma matéria que esses dias, não sei se você viu, da Casa dos Artistas que tem lá no Parolim. Meu Deus do céu, que absurdo. Eu não sei qual. Vou até te perguntar sobre isso. Qual a sua opinião sobre internamento, esse internamento que a prefeitura quer fazer das pessoas, pegando as pessoas na rua e internar sem a pessoa querer? Qual que é a tua opinião sobre isso? As pessoas que vivem na rua, com drogas ali, né? Eu acho errado esse internamento compulsório, né? Que é uma violência contra as pessoas mesmo, né? Até saiu um vídeo, né, dessa primeira internação, isso, e era uma mulher negra que teve seu direito desrespeitado, assim, né? Foi internada à força. Então, eu sou contra, né? Eu acredito que a gente deve combater o uso irrestrito de droga, assim, né? Que a gente deve ter esse investimento mesmo na saúde pública para conseguir dar conta das pessoas que são adictas hoje, né? Tá, mas essas pessoas aí, vamos dizer assim, que moram nas ruas ali, então, não digo todos, lógico, mas que usam droga na rua ali e que a prefeitura quer fazer internamento compulsório. Você não vê que essas pessoas que continuar na rua, naquela situação que elas estão vivendo, usando droga, e muitas para usar a droga, como elas não trabalham, para usar a droga, elas acabam fazendo pequenos furtos.
prejudicando outras pessoas. Você não vê que esse internamento seria a única possibilidade dessas pessoas terem uma vida de novo? Porque elas não estão vivendo. Elas ficam de dia correndo, fazendo corre para fazer dinheiro e usar droga. A vida delas é aquela ali. Elas vão viver poucos anos e vão morrer. Entendeu? Então o internamento compulsório dessas pessoas, eu acho que tem que cada caso é um caso. Né? Não seria necessário? Eu acho que esse problema, né, que se apresenta, ele é um fruto do sistema capitalista, né, que coloca os piores empregos para as pessoas, mostra essa não solução, né, ou essa coisa do você tem que resolver a sua vida, né, e esse torna um problema que é coletivo e individual. Eu acho que é um problema que é fruto desse sistema, assim, né, muito característico do sistema capitalista, ter a miséria, ter parte da sua população adicta, né? E eu acho que o combate a isso não é a internação mesmo, né? Mas é esse investimento em políticas públicas mesmo, né? Em trabalho, em moradia, garantir isso, porque senão não é uma solução de fato, né? Tá, mas se você aquela pessoa tá ali, ela vai continuar vivendo aquela vidinha dela no dia a dia, do quê? Arrecadar um dinheiro, usar droga, arrecadar um dinheiro, usar droga, arrecadar um dinheiro, usar droga. Ela tá se matando, entendeu? Então a gente precisa ter uma política pública para salvar aquela pessoa. E para você salvar aquela pessoa, inicialmente você tem que fazer o quê? Tratar ela. Se você não der a oportunidade dela ter um tratamento de saúde, para ela parar de usar droga, essa é a primeira parte. A segunda parte é o quê? Depois, eu preciso pegar essa pessoa, né, dar uma condição de vida para essa pessoa ter a vida de novo. A gente vê pessoas que saem, que esses dias eu vi um rapaz, até uma matéria, que ele morou muito tempo na rua e hoje ele estava comprando essa primeira casinha. Nossa, eu fiquei tão feliz de ver aquilo ali, sabe? De ver que aquela pessoa conseguiu. Sim. Mas ela precisa ser essas pessoas que estão na rua, elas precisam ser ajudadas também. Não adianta a gente também chegar ali, vamos tirar isso da rua. Não, a gente precisa dar uma chance para elas poderem. Porque eu acredito, ninguém quer morar na rua, gente. Ninguém quer morar no meio de uma marquise, no frio, em Curitiba, que é um frio, né? Na chuva, naquela vulnerabilidade toda, no perigo, sabe? Então a gente precisa fazer algo. Sim. Tainá, eu queria agradecer você, tá bom? Desejo Obrigada. boa sorte para você nessa tua caminhada. Eu sei que Obrigada. a política não é fácil, mas não desista, tá? Mas ela é pra gente, né? Continue, é pras pessoas. isso, é importante. Essa defesa de vocês é legal, acho que vocês têm que continuar, sabe? Não desista, vocês são jovens ainda, acho que tem que lutar. A gente vai ter um país melhor com isso, sabe? Com a juventude, tendo a vontade de mudar, entende? Muito obrigado, tá? E deixa à vontade para você falar o que você quiser para terminar aqui. Claro, tá. Então, deixa eu pensar aqui. Acho que eu queria terminar, então, agradecendo, né, o espaço, o convite, essa oportunidade, né, de apresentar o programa do socialismo para o nosso povo também, porque existe alternativa, né? E a história do nosso povo é uma história de lutas. Tudo que a gente conquistou foi através das lutas. E o Paraná é um território de muita luta também, né? A gente inicia a luta pelas diretas já aqui, a gente tem o povo de Porecatu, né, mostrando uma grandiosa luta também. Então, as mulheres, né, conquistaram seus direitos ao voto através da luta. Então, é um chamado às pessoas para a luta mesmo, né, para a organização. Então, mostrar que existe partido das lutas, e esse partido é a Unidade Popular pelo Socialismo, e a gente está na defesa dos nossos direitos, da maioria, e não dessa minoria de rico que quer controlar tudo e vê o lucro como esse objetivo final, que a gente valoriza a vida. A vida é o mais importante. Então, essas são as nossas propostas. Obrigado, Tainá. Obrigada.